Olá, povo de Deus, sábado da quinta semana da Páscoa, 8 de maio de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 16, de 1 a 10 e de João 15, 18 a 21. Do capítulo 16 em diante, Lucas, em Atos, vai se dedicar às viagens missionárias de Paulo. Hoje temos a segunda grande viagem missionária do apóstolo, que a faz agora sem a companhia de Barnabé. Sempre se afirmou que os desacordos entre Paulo e Barnabé se deveram a uma avaliação diferente sobre João Marcos, que os abandonou na missão em Antioquia e voltou para Jerusalém. Porém, lendo com mais cuidado e por trás das palavras, tudo indica que Barnabé, de fato, se deixou contaminar pelo decreto da reunião de Jerusalém, que era muito conservador e judaizante. E esse sim seria um motivo mais denso, mais profundo, para não continuarem Paulo e Barnabé juntos na missão. Paulo agora terá a companhia de um amigo fiel, Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Para evitar conflito com os grupos extremistas judaicos, Paulo circuncida Timóteo. Lendo esses primeiros versículos do capítulo 16 de Atos, a gente fica com a sensação de que Lucas correu demais, sem detalhar as visitas e muito menos fundações de novas comunidades. Por tudo, dá a impressão mesmo que Lucas queria fazer Paulo chegar logo à Grécia. Parece que a estada de Paulo na Grécia sofria muitos questionamentos e Lucas queria dirimir tais dúvidas. E para confirmar a autenticidade da missão do apóstolo, Lucas narra que a iniciativa da direção missionária não era de Paulo, e sim do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazendo o roteiro da missão e guiando os missionários para a Europa, para a Macedônia. Interessante ainda observar que deste trecho em diante, o verbo é conjugado na primeira pessoa do plural, nós, dando a entender que Lucas fazia parte da comitiva missionária. Porém, hoje é muito comum admitir que Lucas tinha como fonte bilhete de um outro missionário. Espero que todos os que me acompanham estejam se deliciando com as narrativas de Atos dos Apóstolos, que é, sem dúvida, um texto fascinante sobre o caminho da palavra nos primeiros momentos do cristianismo. Tempo de grandes aventuras e audácia dos missionários cristãos que, imbuídos do convencimento da grandeza da Boa Nova, querem transmiti-la sempre mais a um número maior de pessoas. É impressionante observar o raio de ação dos primeiros, que em tão pouco tempo evangelizam a Ásia Menor e, por meio da Grécia, passam para a Europa, rumo à capital do Império, Roma. Devemos à garra e destemor dos primeiros a expansão significativa do movimento cristão, pois sem eles a Boa Nova não teria chegado até nós. João 15, 18 a 21. É bom que não nos esqueçamos de que continuamos a ler trechos do longo discurso de despedida de Jesus, que abrange os capítulos de 13 a 17. Continuo insistindo que vale a pena lê-lo na íntegra, pois nos dá uma visão completa, uma visão muito mais clara de todos essas pequenas perícopes que vamos acompanhando no dia a dia. Vejamos os versículos de hoje. Disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é mais que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós.
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa de meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. É importante sabermos que João atribui à palavra mundo uma gama bastante variada de significados. Temos, por exemplo, uma referência muito positiva como essa: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Há outras referências que nos passam a impressão de atitude favorável em relação ao mundo, tal como a conhecida Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Porém, no geral, João vai caracterizando o mundo como aqueles que rejeitam a luz e, portanto, estão fora da comunidade. Daí vem a oposição entre a comunidade joanina e o mundo, também identificado em alguns casos com os judeus. O mundo é incompatível com Jesus e com seu Espírito. O mundo odeia Jesus e os que nele creem. Assim se entende quando Jesus diz que o mundo odiará os discípulos porque ele já foi odiado pelo mundo. Ora, se ele, sendo o Senhor, foi odiado pelo mundo, os seus seguidores também o serão, porque o servo não é maior que o seu Senhor. Impressionante a maneira que Jesus vai preparando os seus discípulos para que saibam discernir sinais. O que acontecerá com ele se repetirá com os discípulos. Dessa forma, os discípulos saberão que estão no caminho certo do seguimento, quando o mundo os odeie, persiga e faça tudo contra eles. A perseguição será um sinal forte de que estão sendo fiéis ao Mestre. Porém, por mais que a gente saiba disso, no momento que sofremos difamação, calúnia, perseguição, por causa da nossa fidelidade ao Evangelho, ao projeto de Jesus, é difícil erguer a cabeça e saber discernir esse sinal como identificação com o caminho do Mestre. Termino hoje partilhando com vocês uma experiência passada no começo dessa semana. Segunda-feira, dia 3 de maio, todo disposto e alegre, me dirigi ao centro de saúde do bairro para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Peguei a senha, entrei na fila e quando chegou a minha vez, a vacina tinha acabado. Sentimento de frustração. Voltei para casa refletindo o acontecido. Claro que o primeiro pensamento foi de indignação. Uma bagunça que vive este país, pois é de domínio público que a vacina falta por atraso na chegada dos insumos para a sua fabricação. E que tal atraso se deve à palhaçada diplomática atual, que mesmo sabendo da dependência que vivemos dos países produtores dos insumos, as autoridades nacionais vivem a falar mal deles. Embora o sentimento de indignação seja justo, me veio à cabeça também que o não recebido por mim no centro de saúde é experiência cotidiana de milhares, de milhões de pobres, todos os dias nas mais diversas repartições públicas deste país. Aí decidi, então, fazer minha prece de gratidão. Gratidão e da seguinte maneira: Pai, eu lhe dou graças por me haver permitido sentir na própria carne a experiência de meus irmãos mais pobres, pelos quais venho tentando dedicar minha vida. Obrigado por me fazer passar pela mesma humilhação que tantos descartados desta sociedade passam, pois isso me torna um pouco semelhante a eles. Que meu sentimento de indignação me sirva para
alimentar meu amor pelos pequenos e marginalizados e fortalecer minha militância pela superação do caos instalado neste país. Que eu possa dar passos significativos no sentido de fazer prevalecer sinais do seu reino, sobretudo entre os mais pobres. Um beijo no seu coração.